Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Nossa leitura de hoje, Gênesis capítulo 47, na nova versão internacional nós temos o seguinte: José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: Em que vocês trabalham? Eles responderam: Teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vir que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: São 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: Dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José disse-lhes: Tragam então seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei de você as suas terras para o faraó. Daqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos, os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito e na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito
e os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui no Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jura-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Capítulo 47 fala da chegada, então, de todo o desenvolvimento da história dos irmãos de Jacó junto com Jacó. Eles são finalmente apresentados ao faraó e, de acordo com a instrução de José dada no capítulo anterior, os irmãos de Jacó, diante da pergunta do faraó do que eles fazem, eles respondem que eles são pastores de ovelhas. Mas um ponto importante aqui de nós analisarmos no texto é que eles dizem o seguinte: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã. Eles deixam claro que eles não têm como objetivo permanecer ad eternum no Egito. Talvez essa resposta foi estratégica para fazer com que o faraó permitisse a estada deles dentro do Egito, mas também, por outro lado, revela a questão importante aqui, que Canaã é o lugar deles. É o lugar que Deus havia dado a eles como parte da aliança. Eles, embora tivessem deixado Canaã por causa da contingência do momento, por causa da fome, e eles estivessem no Egito, a contragosto, eles vão permanecer lá até que eles tenham condição de voltar, por um tempo. O Egito não é o destino final do povo de Deus. Por muito, é uma passagem, mas não o destino final. E, depois deles terem dito isso, Jacó é introduzido à presença do faraó, e o faraó pergunta para Jacó: olha, quantos anos o senhor tem? E Jacó diz: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. 130 anos de vida de Jacó. Mas se nós analisarmos e olharmos para trás, desses 130 anos, quantos momentos de felicidade e de alegria Jacó teve? Muito poucos. Jacó foi um homem sofrido. E realmente, o termo que ele utiliza aí, peregrinação, explica muito bem também a nossa vida. A peregrinação, que é você não ter um lugar fixo. A peregrinação que faz com que você se mova de acordo com as necessidades, e aqui o ponto é que eles se moviam de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é suprema. A nossa vida também é uma peregrinação difícil. E por vezes nós estamos no Egito para que lá Deus cuide de nós. Muito poucos momentos são momentos de alegria efusiva ou daquilo que nós podemos chamar de felicidade. Aliás, a nossa peregrinação, ela é uma peregrinação longa com muitos momentos de sofrimento. Mas tanto Jacó quanto os irmãos de José, quanto o próprio José podiam dar testemunho de que por mais que essa peregrinação na vida deles fosse difícil, era uma peregrinação que eles poderiam trilhar até o fim, porque Deus estava com eles. Por mais que eles estivessem em Canaã, eles estavam agora numa situação privilegiada, porque José e o faraó estavam dando a eles o melhor da terra do Egito, na parte do sul, na região de Gósen, de Ramsés, aonde eles vão crescer, aonde eles vão multiplicar-se e virar um grande povo. Jacó abençoou o faraó, eles são estabelecidos, e diz o texto que José cuidou de todos os seus familiares. José não era um homem preso às mágoas do passado. José não era um homem preso a uma ideia de vingança, como Esaú. Esaú queria que o pai dele morresse logo para se vingar de Jacó, mas José aqui, ele cuida de todo mundo, ele mostra que é um homem gracioso, um homem de perdão. E esse José foi poderosamente usado nas mãos de Deus, não somente para dar sustento à sua família, mas para dar sustento a
todo o povo do Egito e a todo o povo do Oriente mais próximo ao Egito, Canaã, que estavam vivendo aí sim os anos de fome. Durante 7 anos de fartura, o quinto foi recolhido e armazenado, preparando para esses anos de fome que chegaram, e os anos de fome foram anos muito difíceis. A comida de todos os egípcios acabou e eles recorreram aos armazéns, né, aos grãos armazenados de José, e os egípcios compraram. E eles tiveram que comprar tanto porque a fome era tão severa que o texto diz que a prata no Egito e em Canaã acabou. Ou seja, era a oportunidade de José fazer e tornar o faraó ainda mais rico, vendendo aquilo que eles tinham armazenado. Toda a prata virou prata do faraó. E depois de 1 ano, o mesmo povo voltou reclamando o seguinte: olha, nós não temos mais prata para comprar comida, nós não temos mais comida para nos alimentarmos, então nós vamos dar em troca do mantimento os nossos rebanhos. E nesse processo todos os rebanhos foram se tornando rebanhos da propriedade do faraó por intermédio daquilo que José estava fazendo. E dali a algum período a fome não deu trégua e os próprios egípcios vêm pedindo por comida, mas utilizando-se da sua própria vida, das suas próprias propriedades, oferecendo ao faraó: olha, nós estamos nos vendendo como escravos e nós queremos dar toda a nossa terra porque a fome é muita e nós precisamos de alimento para comer. E é nesse ponto que todas as propriedades, toda a terra do Egito se tornaram de fato terra do faraó, e faraó se tornou dono efetivo de todo o Egito, com exceção daquilo que era posse dos sacerdotes e da casta religiosa do Egito. Nós sabemos historicamente que isso é algo verificável. Toda a casta sacerdotal, todo o aparato religioso vivia às custas daquilo que a coroa ou o faraó eles davam, né? Eles eram súditos privilegiados do faraó. E José, olha só, é interessante. Enquanto o povo está se vendendo como escravo e oferecendo todas as suas propriedades, José, ele realmente aceita toda a propriedade deles. Tudo é colocado debaixo da propriedade do faraó. José arrenda novamente essas propriedades aos egípcios para que, por meio da produção, que é dada inclusive com as sementes que o próprio José estava fornecendo, então José estava devolvendo de forma arrendada a terra, dando sementes para que os egípcios pudessem plantar, e a partir daquele momento o quinto da produção seria agora definitivamente do faraó. Mas e quanto à escravidão? Veja que José não fala da escravidão. O povo se oferece como servo, como escravo, mas José, ele lida com a questão da terra, das posses, e ele faz com que espontaneamente os egípcios se coloquem no lugar de servos e escravos do faraó. José, mesmo naquela situação difícil, de fome extrema, ele é capaz de também, ao mesmo tempo que está dando os alimentos para que a população não morresse de fome, ele também beneficia esse povo. Ele é gracioso e, na medida das suas possibilidades, José faz com que o povo viva de forma relativamente tranquila, passando por todos os momentos e todos os anos de fome. Hoje, se nós olharmos de forma anacrônica ao texto, nós temos dificuldades relacionadas à escravidão, a uma pessoa ser dono de todas as coisas, mas nós temos que perceber que são tempos muito antigos em que as coisas não ocorriam da forma como nós imaginamos hoje, depois de toda uma progressão histórica daquilo que é bom e daquilo que é o aceitável, que é uma sociedade sem escravidão, que é uma sociedade onde as propriedades são divididas de forma mais pulverizada na sociedade, onde todos tenham posse efetivamente, mas nós estamos falando de uma sociedade antiga, de uma forma de organização econômica e de sociedade que era centralizada, por exemplo, aqui no contexto do Egito, na figura do faraó, mas dentro desses limites históricos e dentro desse momento, José faz aquilo que lhe é possível para beneficiar não somente a sua família, mas beneficiar como governante, como político, como administrador,
todos aqueles que estão debaixo dos seus cuidados. José é um homem justo. José é aquele que, em um certo sentido, nos faz lembrar também do cuidado de Deus. Esse Deus que, por meio da sua graça comum, ele cuida de todas as pessoas em todos os momentos da história, independente se sejam crentes ou não. Ele faz nascer o sol sobre todos, ele manda chuva sobre todos e faz com que todos tenham uma vida e uma condição de viver aqui nesse mundo que ele criou. Mas Deus também tem um cuidado especial para com os seus, com o seu povo, a graça específica que nos faz sermos chamados a fazermos parte da sua família. E a família de José foi colocada no melhor da terra do Egito e lá prosperou. Deus tem um cuidado especial com os seus, daqueles que fazem parte da sua propriedade como sua família. O mesmo Deus que também cuida de todos por meio da sua graça mais geral. Deus, ele está conosco e faz isso e fez isso por meio de José e também faz isso por meio de cada um de nós que somos chamados em seu nome para sermos o seu povo. Veja que a situação aqui era difícil, mas poderia ser catastrófica. Todos poderiam morrer de fome, mas por meio de José, Deus salva não somente a família da aliança, mas também todos os egípcios, todos os povos daquela região. A narrativa termina com José já estabelecendo todas as coisas, a família de José, os seus irmãos e o seu pai, todos estabelecidos, e chega a hora dos dias finais de Jacó. Jacó chama José e faz com que José faça um juramento solene. O ato de colocar a mão por debaixo da coxa é um ato solene de juramento. Qual que era o juramento? Olha, José, eu vou morrer daqui a pouco, mas não me sepulte aqui. O meu lugar não é aqui. Eu vou morrer aqui, porque Deus me trouxe aqui. Mas eu quero que você leve os meus ossos de volta para Canaã e lá me sepulte. Por que isso era tão importante? Aqui Jacó, ele sabe que o seu lugar não é no Egito. O seu lugar é em Canaã. Ele pode até morrer no Egito, mas a terra que Deus prometeu dar a ele não é o Egito, é Canaã. Ele tinha a esperança em Canaã. Na linguagem do Novo Testamento, nós vamos entender que todos esses grandes heróis da fé olhavam para a esperança em Cristo, da salvação e da Canaã verdadeira, da Canaã espiritual. Todos nós aqui podemos morrer nesse Egito dentro da qual nós estamos vivendo, nesse mundo perdido, nesse mundo que precisa do cuidado de Deus. Mas aqui não é o nosso lugar. Por isso que cabe muito bem aquilo que Jacó disse, que nós somos peregrinos nesse mundo, rumo ao lugar que realmente é o lugar onde Deus quer que nós estejamos, que é em novos céus, nova terra, naquele lugar em que eternamente estaremos na presença do Senhor. Esse mundo não é o nosso lugar. Então, não viva como se aqui fosse a parada final. Nós estamos apenas de passagem. Por isso que Jesus nos ensina, por exemplo, a não acumularmos os tesouros aqui, mas acumularmos os tesouros no céu, que é o nosso destino final. Jacó sabia disso. Ele faz com que José jure que os ossos dele sejam levados para Canaã. E José depois também vai dizer, olha, não me sepulte aqui, leve os meus ossos. Isso quer dizer que eles sabiam para onde eles deveriam ir e eles sabiam aonde eles pertenciam. Você sabe que você, como crente, não pertence a esse mundo. Você pertence ao reino de Deus. Então, que todos nós possamos viver uma vida a usufruir daquilo que Deus nos faz viver aqui nesse mundo, para a sua glória. Mas nunca, nunca, nunca mesmo com a conclusão de que aqui é o nosso destino final. Não. O nosso destino final está na presença de Deus em novos céus e nova terra. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.